Monark confessou que vai votar em Bolsonaro. Henri Bugalho falou sobre esse assunto e o Thiago Santinelli fez uma comparação entre a esquerda e a igreja. Tudo isso está intrinsecamente ligado com alguns dos assuntos que eu tenho falado bastante aqui no canal dos últimos dias. Então, eu vou refletir sobre tudo isso e algo que a esquerda não percebe e que já passou da hora de perceber. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, já clica em gostei. Meu nome é Eric Mota, sou jornalista, por aqui eu traço análise de comunicação e de política e vamos conversar um pouco então sobre tudo isso depois que você se inscrever, é claro. Recentemente, o Monark afirmou que vai votar em Bolsonaro caso a imprensa siga tratando da forma que tem tratado. Gente, em primeiro lugar que não vai, né, Monark? Bolsonaro não será candidato, porque Bolsonaro será preso. Eu não sei nem se no dia que eu publicar esse vídeo aqui ele já não vai estar preso. Eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira de manhã. Mas Monark, para a prisão, irá. Então não vai ser candidato, está inelegível. Mas essa fala do Monark demonstra algo que a gente tem que se atentar. O Monark ele foi se radicalizando. E o Henri Bugalho traçou uma análise sobre isso. O Monark ele falou uma merda, pediu uma desculpa esfarrapada, porque ele não acreditava realmente que ele tinha errado. Ele voltou atrás nas desculpas dele. Ele foi abraçado pela extrema-direita, até porque ele defende algo que a extrema-direita defende, que é essa liberdade de expressão irrestrita e, né, esse alinhamento ideológico com esses pensamentos que muitas vezes são sim pensamentos nazis. Pois bem, Monark automaticamente foi abraçado pela extrema-direita. E é engraçado ver isso, porque o Monark é um usuário de maconha, por exemplo. O Monark, ele é um cara que ele tem algumas atitudes que vão contra aquilo que a direita aceita. Só que, como ele é um cara que fala contra a esquerda, contra a tal da agenda woke, como ele é quase um terraplanista, como ele não acredita como foi pra Lua, como ele compra todo o restante do pacote, todo o restante do churume da extrema-direita, logo a extrema-direita aceita Monark. Você consegue imaginar a esquerda aceitando pessoas que divergem delas em outros pontos, em alguns dos pontos? Por exemplo, você consegue imaginar a esquerda aceitando pessoas que são contra cotas raciais, por exemplo? Eric, eu compro toda a tese da esquerda, mas eu sou contra cotas, porque, sei lá, eu sou a favor da cota social. É um papo que muita gente acredita, eu não acredito, eu acho que tem que ter cota racial. Você consegue imaginar alguém que compra toda a cartilha da esquerda, mas é contra o aborto, falando isso publicamente, um parlamentar, por exemplo? Como que ele ia ser visto? Um influenciador, como ele ia ser visto? Alguém da esquerda que compra toda a tese de esquerda, mas não acredita em revolução. Acha que não deve ter uma revolução. Como grande parte dos comunistas tratam essa pessoa, como se ela fosse de um campo opositor. Mas ela está alinhada em quase todos os pontos com você. Ela só acha que a mudança de classe, de sociedade, não deve ser feita na base de uma revolução. Logo, ela não é de esquerda, ela é contra a esquerda. Ela anda lado a lado com a direita, com a extrema-direita. Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que a esquerda brasileira, ela peca muito ao atacar tanto membros do seu próprio lado. Reparem como eu falo quando eu discordo de alguém do campo progressista, do campo da esquerda. Reparem o cuidado que eu tenho com as palavras. Recentemente eu discordei do Tamir, recentemente eu discordei do Breno Altman, recentemente eu discordei do Ian. E percebam como eu falo dessas pessoas. Eu não coloco essas pessoas no campo dos inimigos. Porque esses dias eu citei o Henri Bugalho e um seguidor, não sei, eu acredito que seja inscrito aqui no canal, comentou: não cite o Jones Manuel no mesmo vídeo, no mesmo balaio do Henri Bugalho, porque o Henri Bugalho... Eu acho que isso afasta a gente. Eu realmente acho que isso afasta e faz com que com que pessoas que talvez viessem
a ler, a estudar, a se aprofundar nas ideias da esquerda, inclusive da esquerda mais radical, deixam de o fazer. Porque essa atitude agressiva afasta. Eu vou te dar um outro exemplo, que agora eu entro no que o Santinelli falou no podcast Três Irmãos. Eu espero que a chuva não esteja fazendo muito barulho aqui no microfone, tá? Se tá, me perdoa. Mas o Santinelli disse no podcast Três Irmãos que a igreja abraça as pessoas independente do passado das pessoas. A igreja coloca sim a pecha de que a pessoa tem que aceitar mudar. Então a pessoa chega lá e ela é gay, ela é homossexual, a igreja quer que ela fale que ela é contra aquilo que é a essência dela. Obviamente ninguém deixa de ser gay, a pessoa pode até tentar deixar, mas é quem a pessoa é, né? Isso é meio óbvio pra gente, mas pra igreja, enfim, a gente sabe o pensamento preconceituoso que a maior parte dos líderes religiosos evangélicos tem não só no Brasil, no mundo todo. Mas enfim, se a pessoa chegar e falar, cara, sim, mas eu tô disposto a mudar, ela é abraçada. E às vezes até se ela falar que ela não tá disposta a mudar, ela vai ouvir piadinhas, ela vai ouvir chacota, mas dificilmente ela vai ser expulsa. Salvo exceções muito radicais, né? De lugares muito radicais. Mas o que eu vejo acontecendo o que eu já fui da igreja, quando eu tinha acho que entre 20 a 22 anos, a 21 anos, eu fui da igreja, fui líder de célula e os carai, então eu sei o que eu tô falando. E desculpa o palavrão, às vezes escapa. Mas naquela época, eu lembro inclusive na minha célula, eu tinha muitos amigos gays que estavam tentando se libertar desse pecado que é o que a igreja prega. Obviamente, ninguém se libertou, até porque não é pecado, e não tem que se libertar de porra nenhuma. E todos eles saíram já, e todos não, mas grande parte ainda são meus amigos. Mas enfim, essas pessoas, inclusive aquelas que eram gays afeminados, eles eram aceitos na igreja. Sim, tinha toda a questão de tentar convencê-los de que era pecado, mas eles eram aceitos. Porque por mais que existisse o preconceito, a opressão, o preconceito para que eles deixassem de ser quem eles são, eles podiam continuar frequentando aqueles ciclos, podiam continuar fazendo parte. E aí eu acho que muitas vezes a esquerda brasileira, ela tenta silenciar aqueles que discordam em alguns pontos dela. Entende o que eu quero dizer? Isso acontece muito no campo político. Eu, por exemplo, vou pegar o Jones, que eu sempre cito aqui, que eu acho que é um expoente da política muito interessante, que tem ideias muito interessantes a serem ouvidas. Se eu apresento aqui um ponto de discordância com o Jones, eu sei o que acontece. Só que eu já apresentei, inclusive, né? Mas se eu apresento um ponto de discordância, sei lá, fundamental com o que o Jones pensa, muitas pessoas vão passar a falar, o Eric não presta, tipo, por culpa de uma opinião. Se eu apresento um ponto de discordância com o PT, os petistas falam, não dá pra ouvir esse cara. Se eu apresento um ponto de discordância com o Ciro Gomes, os ciristas falam, não ouve esse cara. Se eu apresento um ponto... Entende o que eu quero dizer? E eu acho que isso afasta o público que a gente deveria estar tentando aproximar. Eu acho que isso faz com que a gente jogue as pessoas que poderiam estar vindo para o campo da esquerda, da centro-esquerda, pro outro lado da moeda. Eric, mas se a pessoa foi para a direita, a pessoa é porque ela sempre foi e ela só estava escondida. Será, cara? Será mesmo que não tem ninguém que acabou indo pro outro lado porque foi onde ela se sentiu acolhida? Será que não tem? Reflete comigo. Eu acho que às vezes a gente é um pouco cruel nesse ponto, sabe? E aqui realmente esse vídeo é só uma reflexão, com base no que eu vi no vídeo do Jones, do Santinelli, no vídeo do Henri Bugalho, no exemplo do Monark, que o Monark hoje é aceito não no exemplo do Monark no sentido de que ele poderia ser de esquerda e que ele não poderia. Ele defende partido nazista, então foda-se o Monark. Mas ele foi pro lado da extrema direita, mesmo nem sempre concordando 100% com os caras. Ainda assim ele é aceito lá, porque ele tá contra a esquerda.
E às vezes eu acho que a gente deveria olhar mais para quem é o nosso inimigo do que olhar tanto para quais são as nossas diferenças. O nosso inimigo, eu digo o nosso do campo da esquerda, é o extremismo político da direita. Esse tem que ser o nosso inimigo. Não, por exemplo, os comunistas odiarem o Henri Bugalho, os seguidores do Jones odiarem o Ian Neves, os seguidores do Ian Neves odiarem o Jones. Eu ser odiado porque eu tô trazendo tudo isso aqui para nosso campo de reflexão. Não sei, gente, eu quis refletir sobre isso. Eu acho que esse vai ser um dos vídeos menos vistos desse canal, mas eu achei importante, tá? Eu acho que nem tudo é número, né? Às vezes a gente tem que trazer... Às vezes, pra gente deitar a cabecinha no travesseiro, mesmo sabendo que não é o tipo de vídeo que as pessoas querem ver, eu acho importante. Diga o que você acha dessa reflexão, se inscreve, comenta. E se achar que vale, compartilha com os grupos que você tem. Até a próxima.